muitas as pessoas que gostariam de ter uma árvore em vaso e são muitas as árvores que se conseguem ter, mas talvez a oliveira seja das favoritas. Para já porque é uma árvore da nossa região mediterrânica, depois é muito fácil de cultivar em vaso, é muito resistente e é muito bonita com a sua forma natural arredondada e com a sua folhagem acinzentada. E o que é preciso para eu conseguir ter uma oliveira em vaso, ou neste caso qualquer outra árvore de fruto em vaso? Eu preciso de ter um vaso grande, com uma dimensão suficiente para que o sistema radicular da árvore se desenvolva, porque nós não nos podemos esquecer que uma árvore cresce em altura, portanto o vaso nunca pode ser muito baixinho, porque senão o que acontece é que ela não consegue enraizar e começa a ficar desequilibrada e depois pode cair ou mesmo morrer porque não consegue crescer. E depois precisamos que o vaso seja muito bem drenado, que tenha um furo de drenagem, porque planta nenhuma aguenta as raízes encharcadas, muito menos uma árvore da região mediterrânica que está habituada a terrenos pobres, a terrenos onde com uma drenagem muito facilitada, onde o seu sistema radicular se consegue desenvolver bem. E como é que nós vamos fazer para que esta drenagem ainda seja melhor? Eu optei por um vaso de barro, porque ele tem a vantagem, como vimos nos vídeos que fizemos sobre vasos, de ter alguma porosidade, portanto permite-nos uma série de trocas líquidas e gasosas, e em termos térmicos também não aquece tanto nem arrefece tanto. Portanto é o ideal aqui para a nossa oliveira, mas pode escolher outro material. Vamos reforçar a drenagem com a colocação de uma camada de argila expandida. E depois vamos colocar o nosso geotexto. Em termos de substrato, não nos podemos esquecer que isto é uma árvore de fruto, portanto precisa dos nutrientes, da textura e da estrutura adequada para se desenvolver bem, e vamos utilizar aqui neste caso um substrato universal. Podemos também utilizar um substrato para hortícolas e vamos acrescentar um adubo orgânico, que vai dar à planta todo o azoto, o fósforo e o potássio que ela necessita para se desenvolver. Qual é que é a quantidade? Mais ou menos entre 60 a 70 gramas por planta. Será assim qualquer coisa. Como ele é orgânico, não cheira assim muito bem, mas é muito bom para as plantas. Vamos aqui colocar. Vamos aqui incorporar com o substrato e pôr um bocadinho mais antes de transplantarmos a nossa oliveira. Agora vamos soltar as raízes. Podemos regá-la umas horas antes para garantir que o torrão está bem hidratado, e temos que ter o cuidado de apertar aqui um bocado o vaso para não danificarmos quando atiramos. Vamos soltá-la. Este tutor, na realidade, já não está aqui a fazer nada, ou colocamos um tutor maior se virmos que ela não está muito direita, ou a deixamos assim livremente, e vamos aqui assim soltar. Ela já estava mesmo a precisar de ser mudada, porque este vaso era muito pequenino já para ela. Vamos aqui soltar aqui as raízes, para que ela depois enraize com facilidade. Vamos colocar lá aqui, centrada, bem centrada, para que fique bonita, e vamos continuar a colocar o nosso substrato para ela ficar à mesma altura que estava no vaso. Já temos aqui a nossa oliveira plantada, agora vamos regar. A seguir a plantar temos que regar sempre abundantemente, não podemos esquecer que as plantas sofrem sempre um stress quando são mudadas de vaso. E agora o que é que eu preciso para que a minha oliveira fique sempre em boas condições? Atenção que uma oliveira ou qualquer fruteira não gosta de estar no interior de casa. Isto é uma planta que nós devemos ter na rua, na varanda, no terraço, no jardim, e que precisa pelo menos 5 a 6 horas de sol direto por dia. Só assim é que ela se vai desenvolver em boas condições, quer a nível de foliar, ou seja, as folhas vão crescer bem, quer a nível de fruto. Ela só vai frutificar e desenvolver-se bem se tiver as horas de sol necessárias. Depois, o que é que ela precisa mais? Regas regulares principalmente
nos períodos mais quentes do ano. Se for uma varanda ou um jardim que não tiver cobertura no inverno e quando chove não precisa de regar, senão mesmo nessas alturas vai ter que regar de vez em quando. Deixar sempre secar o substrato entre regas, porque ela não gosta de estar encharcada, mas também não a deixar morrer à sede. Ela é bastante resistente, mas depois acaba por não se desenvolver tanto como nós gostaríamos se não a regássemos. Em termos de adubação, eu acrescentei-lhe agora aqui este adubo orgânico quanto da plantação e depois ela precisa de ser ou deve ser adubada pelo menos 3 vezes por ano. Na primavera, no princípio do verão e final do verão ou outono, portanto pelo menos 3 vezes para garantirmos que tem todos os nutrientes que precisa para depois frutificar em boas condições. Depois, o que é também importante numa oliveira, principalmente numa oliveira que nós queremos que seja ornamental e que esteja em vaso? É importante a poda. A poda, neste caso, o que é que nós devemos fazer? Remover todas as folhas secas, os ramos secos, estas pontas que estão mais secas, os ramos que estão tortos, que estão mal inseridos, ou que estão cruzados ou que estão doentes. Portanto, todos os anos devemos ter esse cuidado depois da frutificação dela, no inverno fazer-lhe aqui uma ligeira poda de limpeza e depois nós gostamos que ela fique com a sua forma arredondada, portanto vamos despontá-la, ou seja, ir-lhe tirando as pontas que estão mais compridas para lhe mantermos esta forma bonita de oliveira, não é? Assim mais arredondada. E não é preciso muito mais do que isso. Se nós cumprirmos tudo o que eu disse, todas estas dicas de uma plantação com um bom substrato, uma boa drenagem, ela estiver nas zonas de sol direto, a adubarmos e a podarmos em condições e estivermos atentos também a pragas e doenças, vamos ter aqui a árvore para muitos anos, porque é uma árvore com muita longevidade e que é talvez das árvores mais fáceis para termos em vaso. Atenção que em vaso de vez em quando vamos ter que também repor substrato, ou seja, todos os anos vou ter que repor um bocadinho de substrato e daqui a 3 anos, 4 anos, dependendo do tamanho do vaso, vou ter que mudar mesmo a planta de vaso para um vaso um bocadinho maior com uma renovação total do substrato, porque esta planta só vai ter este substrato à sua disposição e os adubos que lhe vamos colocar, por isso de vez em quando temos que renovar isso. E agora é usufruir da sua oliveira, que é muito bonita, muito ornamental e que é de facto muito fácil de cuidar. A sua varanda, o terraço ou o jardim vai ficar assim com um ar muito mais mediterrâneo.